Pessoal, nós vamos enfrentar uma questão agora que é grande, é demorada, e eu recomendo que esse tipo de questão ela fique para o final. Comecem pelas fáceis, depois as médias, e administrando o tempo, partam para esse tipo de questão que se leva quase 10 minutos dominando o tema para responder. A banca é da Universidade Federal do Paraná, NC-UFPR, 2019, Direito Processual Penal, Ação Penal, TJ do Paraná, titular de serviços de notas e de registros. Em relação ao tema da ação processual penal, considere as seguintes alternativas. Número 1. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Opção 2. A representação pode ser retratada até o recebimento da denúncia. Número 3. Por se tratar de procedimento preparatório ao exercício da ação penal, o inquérito policial não pode ser dispensado pelo membro do Ministério Público. Número 4. No caso de crime praticado contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções, é concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido. Lembrem do condicionado e o incondicionado. Quando é condicionado, por exemplo, a pessoa tem o poder de decidir se vai ou não ajuizar a ação. Aí assinale a alternativa correta, que para a gente não interessa muito, são várias opções confusas aqui, somente a afirmativa 3 é verdadeira, somente a afirmativa 1 e 4 são verdadeiras, somente a 2 e 3 são verdadeiras, e por assim vai. Vamos ao gabarito. A presente questão ela demanda conhecimentos que giram em torno da temática da ação penal. As fundamentações que levarão para a exclusão das alternativas incorretas e apontamento das alternativas corretas e apontamento da alternativa correta estão contidas no título 3º do livro 1º do CPP, que trata sobre ação penal, artigo 24 em diante. Assim, analisemos as alternativas. Número 1. Correta. A afirmativa é verdadeira. Trata-se de fiel reprodução do parágrafo 2º do artigo 24 do CPP, cujo conteúdo dispõe que, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Viu como é importante ler o artigo, né? Então eu recomendo que leiam não só o parágrafo 2º, todos os parágrafos do artigo 24 em diante do Código de Processo Penal. Opção 2, ela é incorreta. Vejamos por quê. A alternativa é falsa, pois aduz que a representação poderá ser retratada até o recebimento da denúncia, contrariando o artigo 25 do CPP, que dispõe a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. A contrário senso, a representação poderá ser retratada antes do oferecimento da denúncia e não do recebimento, como infere a afirmativa. A esse respeito, merece destaque a previsão da Lei 11.340 de 2006, que dispõe de maneira diversa e contrária à regra geral acima apresentada. Se o crime praticado for contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, a representação poderá ser retratada, admitida até o recebimento da denúncia, perante o magistrado em audiência especial e designada para a renúncia. É o que preceitua o artigo 16 da Lei 11.340 de 2006. Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido, de que trata esta lei, em negrito agora, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Opção 3, ela é incorreta, a afirmativa é falsa, tendo em vista que carrega a ideia de que o inquérito policial seria indispensável para a propositura da ação penal e decorrente de representação criminal. No entanto, o equívoco da afirmação é observado a partir da análise do parágrafo 5º do artigo 39 do CPP, cuja redação infere que o Ministério Público pode, em negrito, ele não deve, ele pode dispensar o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal.
Artigo 39, parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, vou repetir em negrito, dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Vou repetir, o prazo é de 15 dias. E a opção 4, ela está correta. De início, compensa esclarecer que, em regra, os crimes contra a honra são processados mediante queixa-crime. Assim, trata-se de ação penal privada que depende da iniciativa do ofendido. Por isso que ela é condicionada à iniciativa do ofendido e não é incondicionada. Em negrito agora, ocorre que, no que diz respeito aos crimes contra a honra praticados contra servidor público em razão de sua função, o Código Penal dispõe no artigo 145, no parágrafo único, que a ação será processada mediante representação do servidor ofendido. Seria o caso, portanto, de ação penal pública condicionada à representação. Vamos para a próxima questão. Tem uma observação interessante aqui antes de finalizar. A respeito dessa temática foi editada a súmula 714 do STF, Superior Tribunal Federal, que apresenta legitimidade concorrente do ofendido e do Ministério Público. E, nesse sentido, a afirmativa é verdadeira, pois conclui que, tratando-se de crime contra a honra de servidor público, em razão do exercício de suas funções, é concorrente a legitimidade do ofendido e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, o que vai ao encontro da súmula 714. É concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Assim, considerando que apenas as afirmações 1 e 4 são verdadeiras, deve ser assinalada a alternativa B. Uma observação, não se chama de corporativismo, mas é como se fosse um corporativismo. Se você faltar ao respeito, elevar a voz, ou proferir algum palavrão, uma palavra de baixo calão para um profissional, um servidor público, você vai ter problema com o condicionamento da queixa-crime, né, dessa pessoa, e também você vai ter encrenca com o Ministério Público. Então, nós pais, nós temos que redobrar a educação, ensinando para os nossos filhos. Você não faz isso nem com uma pessoa civil, comum ou militar, o que for. Que dirá com o servidor público? Você vai ter problema não só com o servidor ou com a servidora, como também com o Ministério Público. Então, veja a importância da educação firme dos pais. Boa prova.